Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e hoje o conteúdo da aula é de resolução das atividades do PAC 4, Unidade 2, para o 7º ano. Vamos nessa? O texto Saúde Pública, por onde começar o tratamento, do autor Jean Rodrigues, é um texto que precisa ser lido para responder as questões de 1 a 6. Então vamos a ele. Meu município, Remígio, está localizado no Brejo Paraibano. É uma cidadezinha interiorana, calma. Entretanto, um grave problema maltrata os remigenses há mais de 10 anos. A falta de um hospital público. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos em hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal, desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. O que falta é interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em quem nós devemos pôr a culpa. Na maioria das vezes, vê-se tantos eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma carguinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água e luz para outro acolá, e esses mesmos beneficiados de um dia sofrem por décadas a fins, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas públicos não tem como fugir de política. Segundo nossa Constituição Federal, saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta. O povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é meu município, meu Brasil. Bom, lemos o texto. Agora vamos para as questões. Questão número 1, pergunta sobre o gênero do texto Saúde Pública, por onde começar o tratamento, esse é o título. Pergunta qual é o gênero desse texto. Se é um artigo de opinião, se é um comentário, se é um meme ou se é uma notícia. A resposta certa é a letra A, é um artigo de opinião. No decorrer das questões, dá para a gente entender por que é esse artigo de opinião. Ela vai levar a gente para essas explicações. Questão número 2. Todo texto tem o seu objetivo. Questão número 2. Todo texto tem um objetivo e com o artigo de opinião não é diferente. O objetivo de todo artigo de opinião, a resposta certa está na letra B. Tratar de um assunto polêmico por meio de tese e argumento. Assunto polêmico desse texto foi a questão da saúde, que ele envolveu junto com política. Tudo que ele falou sobre saúde, a culpa de quem é, os problemas da saúde e por que a política está envolvida nisso, ele vai desenvolver na sua tese com o seu argumento e vamos ver agora o que é tese e argumento. Bom, questão número 3, o tema tratado e a tese defendida no texto. Quais são? É a pergunta da questão número 3. O tema é o assunto, sobre o que o texto está falando. Então o texto fala sobre os problemas da saúde no Brasil. Qual é a tese? Qual é a opinião do autor? Que o problema da saúde pública começa na falta de educação política do povo brasileiro. Ou seja, o povo brasileiro não tem educação para escolher seus mandatários, seus políticos. Na questão 4, questão número 4. Considerando o tema, pediu para dar um novo título para esse texto. Eu sugeri 2. A educação política como remédio para a saúde pública no Brasil. E uma segunda opção, tratamento precoce para a saúde pública. 2 pontos, educação política nas escolas. Se a gente tivesse educação política nas escolas, com certeza os futuros adultos teriam melhores condições de escolher em quem votar, não é? Bom, questão número 5. Segundo o autor, de quem é a culpa pelo descaso com a saúde e por quê? Segundo o autor, isso não é opinião minha, é opinião do autor. Então, segundo o autor, a culpa é dos cidadãos e políticos. Por quê?
Nos períodos eleitorais, muitos candidatos e eleitores pensam antes em interesses particulares e interesses próprios do que nos interesses públicos, no interesse geral de uma cidade, do seu estado ou do país. Questão número 6. Qual é a solução apontada pelo autor para resolver o problema tratado no texto e em qual parágrafo ela aparece? A solução do autor é: o Brasil precisa de uma reeducação eleitoral. Ele coloca o prefixo re, que significa repetição, educar de novo, entre parênteses, porque nunca teve uma educação eleitoral para o povo brasileiro. Os brasileiros aprenderam a votar na marra e está assim até hoje. Nunca tivemos isso na escola. Não faz parte do plano da escola. Bom, essa opinião está presente no último parágrafo. A questão número 7 já foge um pouco do artigo de opinião e pergunta em qual dessas opções de A a D existe uma palavra escrita de forma errada, com S ou Z. Então a resposta certa está na letra D, porque a palavra escrita errada é frisar com Z, e na verdade escrevemos com S. É uma questão que a gente pode buscar simplesmente num dicionário na internet ou um dicionário que tiver em casa mesmo ou na biblioteca. Questão número 8. Palavras com Z ou S novamente, assinalar novamente uma opção com erro. A questão certa, que tem a palavra errada, é a letra C, onde a palavra paralisar ela está escrita com Z e ela é escrita corretamente com S. Próximo, questão número 9. Completar as lacunas com as preposições corretas. Lembrando, preposições são palavras que ligam duas palavras dentro de uma frase só. Fora desse contexto, uma preposição não faz sentido. Vamos lembrar disso um pouquinho. Ela é especialista em comunicação e marketing. Então a palavra em é uma preposição que está ligando especialista em quê? Comunicação. Comprei a passagem de ônibus por R$20. Estamos a 5 quilômetros de Manaus. Dentro das opções que vocês têm para marcar, de A a D, a opção correta é a letra C. Preposições em, por e a. Questão número 10. Qual alternativa contém a locução prepositiva? Locução prepositiva são duas ou mais palavras que funcionam como preposição. A resposta correta dessa questão número 10 é a letra D. Estaremos em frente do cinema. Joia? Então a resposta correta, em frente do cinema, uma preposição, uma locução prepositiva. Bom, fizemos a correção do PAC 4, unidade 2. Espero que tenham entendido as correções, conseguido acompanhar as correções. Repitam o vídeo se for necessário no YouTube e até a próxima.